Bom, pessoal, seguinte, todos esses módulos aí que nós trabalhamos em ecologia é muito importante porque ele é um dos principais assuntos cobrados no vestibular, principalmente no Enem. Quando se trata de Enem, ecologia é o que mais é cobrado. Mas aí a gente entra em uma grande questão. Dentro ainda da ecologia, um dos assuntos mais cobrados é a respeito da poluição ambiental. Por que poluição ambiental? Porque causam impactos ambientais na natureza, né? Então é o seguinte, poluição ambiental. Quando vocês pensam em poluição, vocês pensam o quê? Carro, né? O ônibus. Então, sempre a poluição vai estar associada ao homem, tá? Nunca a poluição, a natureza polui, tipo, tem uma planta que está poluindo. Não. Sempre, ou o animal está poluindo. Não. Sempre a poluição estará relacionada ao ser humano. Então, a poluição aqui, ó, ela é definida aqui, ó, quando os resíduos produzidos não são possíveis de serem absorvidos pelo ecossistema. Então, exemplo, quando um animal lá, a vaca, ela deixou as fezes dela na grama. Com o tempo, isso vai ser reabsorvido. Ali vai ser decomposto, depois vai virar nutriente para o solo. Então isso não é um tipo de poluição, tá? Então poluição sempre é quando esses resíduos não forem absorvidos. Então ela é entendida como qualquer alteração do equilíbrio ecológico. Se tem algo que está desequilibrando, como o Gabriel falou, porque eu lembro de carro? Porque eu sei que se tem ali a fumaça, eu estou liberando uma fumaça tóxica que vai causar um desequilíbrio ecológico, tá? E essa é a importância, então, de entender esse conceito. Então, a poluição pode ser do ar, da água, do solo, pode ser uma poluição sonora, tipo, ó, imagina uma pessoa, que a gente não percebe, mas uma pessoa que fica o dia inteiro só escutando assim. Imagina uma pessoa tem pessoas que moram em São Paulo, que moram perto de metrô, ela a noite inteira, a madrugada inteira, consegue dormir sempre escutando esses barulhos. Nossa, eu lembro que eu fiquei uma vez num hotel que era o dia inteiro assim. E lá em casa, como fica meio perto assim da BR, né, parece ser longe. Porque assim, que eu moro lá no Dama, sabe? Perto do Dama. No Itamaracá, perto do Dama. Mas assim, cara, de longe, à noite, madrugada, você escuta aquelas carretas passando na BR. Carreta faz barulho. Faz muito, tipo assim, moto. Então assim, é uma poluição sonora. Da mesma forma como também tem poluição visual. Por isso que, algo que eu achei muito interessante, que a gente pode ver até na 14 de julho isso também. Não tem os fios, né? Esse fio, aquelas fachadas, aqueles negócios que ficam, né? Aquelas tipo as varandinhas assim, na frente das lojas, que ela gera uma poluição visual. Então são tipos de poluição, mas aqui a gente está falando de poluição ambiental. Então dentro da poluição ambiental vai entrar poluição da água, ar e solo. Ok? Então aqui sobre os impactos da poluição na saúde. Aproveitando o tema, talvez seja polêmico que está gravando, mas aquecimento global. Tipo, é real isso mesmo? Não é? Existe, não existe? Tem que se atentar para isso? Não tem? Como que é? Se atentar, se fala para a questão de vestibular ou não? De se atentar para o cuidado e tal. A geleira vai derreter, o país vai deixar de existir, tipo isso. Entendi. Bom, todos os estudos indicam que sim. Porque há uma polêmica de alguns, né? Teve até que surgiu muito aquela polêmica daquele pesquisador da USP que foi no Jô Soares, que eles falam que ele estuda isso e que a Terra só está passando por um novo ciclo de aquecimento, que a Terra já passou por outros ciclos de resfriamento e aquecimento e assim por diante. Mas dentro da realidade, quando a gente estuda a parte ecológica em geral, a gente percebe o efeito dos gases, como os gases reagem na atmosfera, é completamente compreensível entender que sim, a emissão de gases faz aumentar o efeito estufa. E o efeito estufa que vai causar o aquecimento global. Até nós veremos isso. Vamos falar de efeito estufa aqui, que é o efeito natural, que sem ele a Terra estaria gelada.
Menos 50 Então, graus. aí, tipo assim, eu também já ouvi gente falar que até o efeito estufa, de certa forma, é necessário. Não é necessário. Então o aquecimento global vira uma falácia. Não, é porque assim, ó, o aquecimento global seria um efeito a mais do que o estufa. Então, tipo assim, ó, eu tenho o efeito estufa, que é o natural. Se eu jogo mais gases para a natureza, para a atmosfera, ela acaba bloqueando mais calor. Então, eu acabo forçando, fica mais quente ainda do que teria naturalmente, entendeu? Então, o efeito estufa é algo natural, existe. Sem ele, daqui a gente estaria ferrado. Nem existiria vida, provavelmente. Agora, o aquecimento global é um aumento nesse efeito natural. Então, o aquecimento global não é algo natural. Tá? Devido à poluição do ser humano, ele acaba aumentando esse efeito estufa que é natural e vira o aquecimento global. Mas a gente vai estudar sobre isso aqui. Fechou. Então, sobre o impacto da poluição na saúde humana e nos ecossistemas. Aqui, ó. Primeiro, sobre a poluição marinha. 3,5 bilhões de pessoas dependem dos oceanos como fonte de alimento. Então, indiretamente, até nós dependemos dos oceanos. Por quê? Oxigênio. Para eu respirar, sempre lembrando que o oxigênio que nós estamos respirando agora, provavelmente, e com certeza posso afirmar para vocês, que veio de algas marinhas, os fitoplânctons. Vocês não podem esquecer disso, fitoplâncton. São algas que vivem no mar, que produzem, tem uma alta taxa fotossintética, uma alta taxa de fotossíntese. E aí, olha, eu vou, na meio da câmera, eu vou desmaiar com essa máscara aqui, cara. Então, assim, ó, alta taxa fotossintética. Então, a poluição é prejudicial, porque se eu poluo lá, a poluição vai atrapalhar o turismo. E outra coisa que pode ser cobrado em questões referentes a esse último derramamento de petróleo. Lembra lá que derramou petróleo, falam que era um navio venezuelano, e aí começou a chegar petróleo em todas as praias brasileiras, muitas praias lá no Rio de Janeiro, no Nordeste, e aí falaram, peraí, desde quando derramaram petróleo? Daí foram procurar saber qual era a origem daquele petróleo, e até hoje é incerto ainda. Mas o que acontece? Petróleo na água, mortandade de peixes. E aí o que acontece? Os pescadores não podem mais pescar porque esses animais estão contaminados. Então perde toda uma cadeia produtiva. Os fitoplânctons, as algas, como o petróleo fica ali numa camada d'água, impede a passagem de luz. Se não tem luz, não tem como fazer fotossíntese. Fitoplâncton também morre, as algas morrem. Então é todo um ciclo que é quebrado na natureza. Por isso que a gente fala de poluição. É algo que vai afetar o equilíbrio ecológico, tá? Outra coisa, poluição na água doce. Todo mundo sabe, quando você passa aqui, ó, lá na Ernesto Geisel, aqui em frente do shopping, nós temos o córrego. A poluição, o esgoto é jogado dentro do córrego. Então, assim, em qualquer cidade, qualquer país desenvolvido, isso não acontece. Existem esgoto ali, só. esses esgotos a céu aberto, essas coisas assim. Por exemplo, Tietê. É um absurdo aquilo ali para um país, para uma cidade do porte de São Paulo. Então, assim, esses esgotos lançados no ambiente sem tratamento não pode acontecer. Sem tratamento, tá? Porque, por exemplo, quando eu falo sem tratamento tem um esgoto aqui de casa, tem um cano e já está caindo no lago. Ou caindo no córrego. Isso está lançando ele direto na água limpa. Isso não pode acontecer. Mas se esse esgoto for tratado, no caso, vamos supor, vai ser tratado ali pela Águas Guariroba. Vai ser tratado, vai tirar as partículas sólidas, vai diminuir a toxicidade daquela água, por exemplo, dos componentes. E aí sim pode ser despejado, sem muito risco para a natureza. Não acontece isso. Não acontece isso. Na maioria dos casos aqui, não é toda cidade que tem esgoto. Por exemplo, na minha casa, naquela região não tem esgoto. Né? Então não são todos os bairros aqui de Campo Grande que tem esgoto. Por isso que não tem tratamento de esgoto. Tanto é que a maioria das casas que não tem tratamento de esgoto tem as fossas. E aí entra outro problema de ter fossa. Por que é ruim ter fossa?
Porque a fossa pode contaminar o lençol freático. Porque eu estou jogando um esgoto da minha casa para debaixo da terra. E nós sabemos que debaixo da terra, nós veremos aqui hoje também, tem um lençol freático, um líquido ali, água, rio, praticamente que passa embaixo. Por isso que tem essa problemática também. Ou da mesma forma, pessoas que furam poço artesiano, já ouviram falar? Poço artesiano, vai furar o poço lá até chegar na água. Às vezes, tem pessoas que furam poço perto de cemitério. Tipo, os cemitérios mais antigos, que nem esse aqui tá pra baixo, né? O ali da Calógeras, tá aqui, no final dessa rua aqui. Aquele cemitério é muito antigo. O cemitério antigo não tem nem manta. Tipo assim, os cemitérios atuais, eles têm umas mantas impermeáveis, porque quando uma pessoa morre, ela libera muito líquido. Ela libera, porque a gente a nossa célula é cheia, 75% da célula é líquido, muito líquido. Então, esse líquido vai ter que sair de algum jeito, se degradado. Esse líquido, no caso desse cemitério, o que acontece? Vai para o solo e pode contaminar o lençol freático. Imagina a pessoa tomar ele de boa. Então, é perigoso. Outra coisa, então essa poluição da água doce aqui, vai provocar 58% dos casos de diarreia. Eu estava assistindo um documentário do Bill Gates. Ele tem um projeto, a vida dele é para isso agora, acho que é lá não sei se não é na África, em algum país lá, que a maioria das crianças morrem por diarreia. Pensa, em um país, morrer de diarreia. Tudo isso devido à água não ser tratada. Ainda tem. Tem, em muitas regiões do Brasil tem. Mas assim, o que acontece nesses casos aqui, que as pessoas lá, se vocês puderem assistir na Netflix, é muito interessante. As pessoas, a mesma água que elas usam para beber, elas estão lavando roupa, elas estão tomando banho, elas estão lá jogando coisa dentro do rio, sabe? É algo muito nojento. E algo que me marcou muito foi que ele colocou vários pesquisadores do mundo para trabalhar para ele em busca de um banheiro que pegasse as fezes e a urina, transformasse aquela pasta das fezes em um combustível para ser queimado, ou seja, e da mesma forma transformar aquilo ali em água potável, a parte líquida. E aí depois mostra um vídeo dele com um tanque que era cheio de fezes, e essa máquina que um dos caras lá criaram, e eles ligando esse tipo um motorzinho e saindo água, e ele tomando essa água. Cara, tipo assim, eu acho que eu não tomaria, mas assim, foi loucura. Esse foi um projeto muito interessante, mas tudo devido a essa aqui, poluição da água, né? Poluição do solo também, pessoal, que nós vamos falar. Cada um desses aqui a gente vai falar, estou dando uma introdução básica. Mas a poluição do solo, ela está muito relacionada aos lixões, tá? Então, aqui em Campo Grande até então nós tínhamos o lixão, agora já está mudando, né? Já foi mudado para aterro sanitário. Então é importantíssimo saber a diferença, isso cai em vestibular. Diferença entre lixão e aterro sanitário. Poluição aqui do solo vai deixar as pessoas expostas a doenças. Outra coisa também, agrotóxico na plantação no solo pode levar à contaminação do solo também, o uso excessivo, né, de pesticidas. Poluição por lixo, então está falando aqui dos lixões, né, que colocam em risco muitas pessoas, não só por causa do contato com o lixo, mas teve criança aqui no lixão de Campo Grande, por isso que quando a gente falava de lixão, isso é importante porque teve crianças que ajudavam os pais a catar o lixo, e a criança foi uma grande quantidade de lixo caiu sobre ela. E aí, era toneladas de lixo e matou a criança ficou ali. Então assim, é complicado, porque o lixão não tem uma entrada, um controle de quem entra e quem sai. Então, pode causar grandes problemas. Qual é a diferença do aterro sanitário? Eu vou falar, o aterro sanitário, ele tem toda uma estrutura. Ele é impermeabilizado para coletar o chorume vai ser queimado depois, esse chorume é tratado. Né? Já é assim aqui.
Já é assim? Aqui tá, agora aqui sim. É tipo assim, faz uns 3, 4 anos. Até então, o lixão é um espaço basicamente onde você sai tacando lixo, acumulando lixo. Sem controle nenhum, não é fechado, é aberto. Eu já passei. O aterro sanitário já é fechado. Não é qualquer um que entra dentro dele, entendeu? Então assim, já ele é... Eu vou ter uma fotinha aqui mostrando certinho pra vocês. E por produtos químicos também. Mercúrio, chumbo, tá? O que acontece isso aqui, ó? Que podem também associarem. Naquela lá no Brumadinho. Lembra lá que aconteceu? Então a barragem, o rompimento da barragem, aqueles rejeitos de mineração, ou seja, o minério, tem mercúrio, pode ter chumbo, vários minérios ali que contribuem. Como eles caíram na água, foram para os rios, matou muito dos rios. Então isso aqui é um tipo de poluição também. Basicamente aqui, vamos falar agora primeiro sobre a poluição do ar. A poluição do ar ela vai ser causada primeiramente, principalmente, por compostos sulfurosos, nitrogenados e monóxido de carbono. Eu estou mostrando isso aqui só para vocês terem uma... Não vai precisar decorar, mas é importante vocês terem uma noção do seguinte. Olha aqui, tanto sulfurosos, que é porque fala de sulfuroso, né? Que está relacionado ao gás sulfídrico, principalmente. Tá? Nitrogenados, que é o dióxido de nitrogênio, e monóxido de carbono, CO. O dióxido de carbono, CO2. Então, percebam que como que esses gases são produzidos? Basicamente, praticamente todos, combustão de petróleo e carvão, combustíveis fósseis. Nitrogenados, também, motores de automóveis que usa gasolina, diesel, E o monóxido de carbono, também pelo petróleo e carvão. Então percebam, gente, que o petróleo, esses combustíveis fósseis, são a principal causa de poluição no mundo, tá? Por isso que eles buscam fazer essas novas tecnologias de carros elétricos, de fontes alternativas, principalmente até do etanol, tá? O etanol, que é produzido aqui em Sonora, até o álcool da cana, já é uma energia muito mais limpa, porque nessa combustão não vai liberar esses gases aqui, esses poluentes. E aqui está mostrando basicamente alguns problemas que esses gases podem causar. Exemplo, bronquite, o sulfuroso aqui, a poluição da combustão de derivados do petróleo. Exemplo, quando você está lá andando com carro, esses ônibus velhos que mostra aquela fumaçona, pode causar bronquite, enfisema pulmonar, então problemas no pulmão. Aqui também problemas no pulmão. Nos nitrogenados até reduz a fotossíntese da região, tipo a capacidade da planta de fazer fotossíntese, danifica as pinturas. E do monóxido de carbono pode causar asfixia. Eu vou dar uma ênfase nisso aqui, Monóxido de carbono. Vocês devem lembrar do que aconteceu há um tempo atrás, faz um tempinho já, na Boate Kiss, lembra? Nós temos no sangue as hemácias, são as células vermelhas, os glóbulos vermelhos nossos. Quando a gente respira, dentro do sangue também nós temos a hemoglobina, que é o pigmento vermelho. Essa hemoglobina que é o pigmento. Então, esse pigmento, ele tem uma relação com o oxigênio, ele consegue capturar o oxigênio e aí carrega o oxigênio para dentro das células. Mas tem um grande problema. O monóxido de carbono tem uma afinidade muito grande pela hemoglobina. Então, num lugar onde tem monóxido de carbono e oxigênio, a hemoglobina prefere se ligar ao monóxido de carbono. Por isso, quando em locais que está pegando fogo, tem muita fumaça, e a pessoa fica ali, ela acaba morrendo de asfixia. Porque o próprio corpo, as hemácias, as células sanguíneas, elas se ligam ao monóxido de carbono e levam isso para as células.
Por isso que as pessoas acabam morrendo. É bizarro, mas na época de... Eu estava vendo lá na... Hitler, lá, fazia muitos com os judeus, colocavam em caminhões, tipo caminhões de carga assim, de carne, colocava um cano dentro desse caminhão, tipo assim, colocava, sabe aqueles caminhões baú? Colocava um monte de gente lá, entrando e fechava. Deixava um espaço, colocava o próprio escapamento do veículo e voltava para ele lá, para fumaça lá dentro, e acelerava. Isso estava a gritaria do povo. Tipo, morria todo mundo asfixiado. Justamente por isso, por esse monóxido de carbono se ligar muito às hemácias. Tem uma afinidade muito grande com as hemácias. Beleza? A câmara de gás também era isso? Não, né? Era o gás que... Não, era outro tipo de gás. Então, agora falar aqui, Gabriel, sobre o efeito estufa. Basicamente, o efeito estufa é um fenômeno, isso tem que entender, é um fenômeno natural. Sem ele, nós não teríamos vida aqui na Terra, tá? Então, ele vai manter o ambiente, o planeta aquecido. Quais são os principais gases que contribuem para esse efeito? Primeiro, o gás carbônico. Segundo, cloro, flúor, carbono. Terceiro, metano, com 18%, e óxido de nitrogênio, com 10%. Basicamente assim, nós temos o Sol. Esse Sol, e tem aqui Fabrício, eita, fiz muito grande. Aqui, tem plantas aqui e tal. Esse Sol, se não tivesse nada, ele ia direto aqui. Os raios iriam refletir e voltar para a atmosfera. Iam ser dissipados, voltar para a atmosfera. Então, não ia ter nada que segurasse esse calor aqui. Porque uma parte vai ser absorvida aqui pela Terra, e o restante ia ser emitido. Mas a natureza, o que ela fez? Tem o efeito estufa. Então, esse CO2 aqui, CO2, CO2, CO2. Ah, professor, CO2 não é ruim? CO2 em excesso, devido à poluição e à queima de combustíveis, é ruim. Mas em normal, ela é boa. CO2, várias moléculas de carbono, várias moléculas aqui de metano, tá? Que é CH4. Vão estar aqui. E essas moléculas aqui, formam uma camada de gás que quando o gás entra na atmosfera, quando a luz, entra na atmosfera, ela vai chegar na Terra, a Terra vai absorver um pouco de calor e ele vai voltar, vai refletir. Bateu aqui a luz, vai voltar. Mas ao invés da luz voltar para o espaço, ela vai ficar presa aqui, uma parte dela, porque tem esses gases aqui aprisionando. É como se fosse o vidro do carro. Lembra lá quando você vai para algum lugar, está lá no centro, estacionou na cidade. Você deixou seu carro lá fechado, a luz está entrando pelo vidro do carro, está chegando nas partes do carro, no estofado, todo no painel, e está tentando voltar, está tentando sair do carro. Mas quando ele vai tentar sair, esse vidro lá do carro impede essa saída. Por isso que o carro fica abafadão, ele fica muito quente lá dentro. Então, é esse que nós chamamos do efeito estufa. É um efeito natural de aquecimento da Terra. Se não houvesse esse efeito, seria tipo assim, menos 50 graus aqui na Terra. Muito frio, seria inabitável. Então, tem muitos locais, muitas questões que buscam o conhecimento dos alunos a respeito disso, falando que o efeito estufa é um fenômeno causado pelo homem. Não. Efeito estufa é um fenômeno natural, ok? Mas aí que nós podemos entrar ao seguinte: até então a natureza é de boa, tá assim, tá tranquilo, tá no equilíbrio. Mas o homem, depois lá do século XVIII, começou a Revolução Industrial,
E aumentou a quantidade de indústria. A indústria emite poluentes, gases para produzir, né? O transporte também aumentou o número de veículos, então produz muito gás. Aumentou também geração de calor e energia, ou seja, queima de madeira para produzir energia. Tudo isso, todas essas queimas vão produzir o quê? Muito mais gás. Então vai produzir muito mais CO2, muito mais. Desmatamento vai produzir muito mais CO2, muito mais. Produzindo muito mais. Porque até então, uma parte, pouca, mas uma parte do calor conseguia ainda dissipar, deixando a temperatura da Terra de boa. Mas agora, dessa forma, quando eu aumento a emissão de poluentes, a emissão de gases, eu acabo contribuindo, eu aumento essa camada. E aí, o calor que podia sair um pouquinho, não consegue mais sair. Então, fica muito mais quente. E isso aqui que nós chamamos de aquecimento global. Tá? Então, efeito estufa é algo natural, um fenômeno natural. Agora, o homem poluindo, liberando aqui muitos poluentes, muitos gases, ele acaba contribuindo para o aumento desse fenômeno que se torna o aquecimento global. Então, o aquecimento global é causado pelo homem. É a gente fala poluição antrópica, porque antro vem de homem, tá? Então é causado pelo ser humano. Deu para entender isso? Professor, para acabar com esses gases de cima, tipo assim, para ficar a terra muito fria ou muito quente, não é como que faz, mas o homem seria capaz de destruir o efeito estufa? Não, então, porque vamos supor, se o homem hoje, é o que está acontecendo agora no mundo inteiro, tem imagens de satélite que estão mostrando que devido à diminuição do consumo, né, porque as pessoas não estão comprando, muitas indústrias pararam de funcionar pela quarentena, muitos carros deixaram, né, de se locomover, e mostraram que já houve uma redução desses gases aqui do efeito estufa. Então, se o ser humano desaparecesse da Terra, voltaria ao equilíbrio, mas não que desapareceria esse gás carbônico aqui. Esse negócio é aquele vídeo que tem um monte de pontinhos assim? Pontinhos? Tá na América do Sul, negócio de... Caramba, esqueci. Tipo, o que o imã atrai? Que o imã? É campo magnético. Ah, o campo magnético da Terra? Tipo assim, falou que a América do Sul tava atraindo mais, algum negócio assim, tava desregulado. Entendi. Não, nesse caso aqui, não, esses gases não teriam relação. Mas é importante que assim, é legal essa pergunta, que o ser humano, ele não tem a capacidade de reverter a ponto de até mudar o que a natureza faz. Por isso que fala, é um fenômeno natural. O planeta existe por esse fenômeno. Vamos colocar isso, entendeu? Então não teria como reverter a ponto do planeta ficar congelado, né? Voltar a menos 50. O que está fazendo é contribuindo para aumentar esse efeito. Beleza? O aquecimento global, por que falam que ele não é que meio que ajuda as pessoas a desenvolver o câncer? Tipo, o câncer de pele aumenta. Ah, tá. Não, aí é outra coisinha que entra muito, é muito interessante, que entra já da camada de ozônio, já ouviram falar? Então, ó, nós temos o efeito estufa aqui, né? Uma camada de gases, CO2, o metano. Esse metano, inclusive, pessoal, ó, tem muita relação com a vaca, os ruminantes. Mas o metano não é tóxico? O que acontece? O metano é um gás. A vaca, os ruminantes, eles têm muitos estômagos, 4 estômagos lá. E nesse processo de ruminação aí deles, eles liberam pelos gases mesmo deles lá, grande parte de metano.